Olá, eu sou Mirelle Padilha, professora de Português e Literatura, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um pintor holandês que é atemporal. Estamos falando nada mais nada menos do que Vincent van Gogh, o maior pintor não só do pós-impressionismo, mas quiçá de todos os tempos. Vincent van Gogh foi um pintor holandês que viveu no final do século XIX. Foi uma figura muito importante na história da arte mundial. Foi e é, né? Porque ele é atemporal. Ele nasceu no dia 30 de março de 1853 e faleceu em julho de 1890. Membro de uma família com condições financeiras, ele teve 3 irmãs e 2 irmãos. O irmão mais novo, o Theo, foi também o seu melhor amigo. O interesse de Van Gogh pela arte teve início na infância, encorajado pela mãe. Ele estudou em um colégio interno, o que o deixou muito infeliz, segundo a biografia Van Gogh, A Vida. Ele teve uma relação intensa com a religião. Ele trabalhou como missionário, mas logo foi dispensado porque consideraram o temperamento dele um pouco instável. Eu acho interessante que a aparência, dele, a forma como a gente vê ele, como sabemos que ele foi, sabemos por causa dos seus autorretratos, como esse aqui. Um homem branco, ruivo, de olhos claros, pintado em 1889. Então é seguindo essa aparência que a gente vê Van Gogh, seguindo seus autorretratos. Van Gogh e o seu irmão mais novo, Theo, que também foi seu melhor amigo, trocaram correspondências durante muitos anos, chegando a mais de 600 correspondências. Mas só depois da morte do Theo foi que a esposa do Theo tornou pública essas cartas e foram publicadas nesse livro aqui. Nos últimos anos da vida de Van Gogh, inclusive, foi o Theo quem sustentou ele financeiramente, enquanto ele vivia pintando. De acordo com as biografias, não sabe ao certo qual doença acometia o Van Gogh, mas de acordo com as suas crises e sua instabilidade mental, ele provavelmente tinha epilepsia e transtorno bipolar. Ele mal se alimentava e consumia muita bebida alcoólica, porque dificultava o seu temperamento e suas emoções. Van Gogh era um homem sensível que vivia a arte e os sentimentos à flor da pele. Ele vivia a flor da pele. Ele sentia demais, sentia intensamente, como se sentia o dobro do que a gente sente. Ele era incompreendido, era atormentado por muitos pensamentos e o temperamento difícil dele dificultava as relações com as pessoas. No final, coitado, só queria ser compreendido. Van Gogh é tido como o maior expoente do pós-impressionismo e algumas obras apontam sinais do expressionismo. Suas obras servem e já serviram de inspiração para muitos artistas. Agora uma curiosidade, um dos episódios mais famosos da arte, e surtados também, da arte, foi a noite em que Vincent van Gogh cortou a própria orelha. Pois é. Uns dizem que ele cortou a própria orelha para usar o sangue nas telas. Segundo os meus estudos, é que Vincent van Gogh estava um pouco perturbado nesse dia, porque ele tinha recebido uma carta do irmão Theo dizendo que ele ia se casar. Então a gente já tem uma mudança na vida de Van Gogh, Mais uma pessoa acrescentada na vida dele pelo irmão, a esposa dele. Depois aparece o amigo dele, Paul Gauguin, dizendo que estava de mudança. Então Vincent sentiu ali que todos estavam de mudança, que todos estavam indo embora da vida dele, e ele pensou, eu vou dar algo de presente ao Gauguin. Ele cortou a própria orelha, enrolou a cabeça, e foi dar a orelha cortada à sua amiga Gabi, para Gabi passar a caixa com a orelha ao Paul Gauguin. A Gabi, consideram ela uma prostituta que trabalhava no bar, mas ela não era prostituta, Ela era só uma mulher que trabalhava no bar. E ela, como um ser racional, quando abriu a caixa, se assustou por ver a orelha e chamou os policiais. Os policiais foram à casa de Van Gogh, encontraram ele na cama, deitado, todo ensanguentado, e levaram ele ao médico. O médico até desenhou como estava a situação, do corte da orelha do Vincent, para mandar para Theo, o seu irmão, que era tido como responsável por ele, até financeiramente. Depois desse episódio da orelha, Vincent se internou no hospital psiquiátrico.
corpo. E nesse período em que ficou internado, ele pintou várias telas, como forma de aliviar todo o seu sofrimento. Inclusive, uma de suas telas mais famosas, A Noite Estrelada, de 1889, foi pintada enquanto ele estava internado. Vincent faleceu em julho de 1890, como já citado, mas ele faleceu de forma duvidosa. A história é que ele teria atirado no próprio peito, mas há também a hipótese de que ele teria sido baleado por alguns meninos da região que viviam implicando com ele. Vincent passou 2 dias numa cama antes de falecer, e nesse período em que ele estava com o pé na cova, ele não acusou ninguém de ter atirado nele. Então a gente não sabe se foi suicídio ou assassinato. Vincent morreu nos braços do seu irmão e melhor amigo, Theo. E o laço deles era tão forte, tão intenso, que não sei se por coincidência, né? Mas Theo faleceu 6 meses depois e foi enterrado ao lado de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh pintou mais de 2.000 quadros, entre autorretrato, retratos, paisagens, flores, natureza, cores, são características, né, de suas telas. Temos Os Comedores de Batatas, de 1885, A Casa Amarela, de 1885, A Noite Estrelada, de 1889, Os Girassóis, de 1889, Campo de Trigo com Corvos, de 1890, entre vários outros quadros famosos e lindos. Para finalizar esse vídeo, eu te indico também o filme de 2018, No Portal da Eternidade. É um filme que mostra a fase mais conturbada da vida do Van Gogh e é um filme muito poético, cheio de cores e de sentimentos, e a gente percebe como Vincent vivia tão intensamente e sentia tão intensamente. Então recomendo esse filme para vocês. Recomendo também que deem uma passadinha lá no meu Instagram, esse aqui, a Mirelle Padilha, e vejam uns vídeos que eu compartilhei já sobre Van Gogh, e teve uma exposição, né, que eu visitei, que foram os vídeos que vocês viram anteriormente, e lá no meu Instagram eu postei outros conteúdos sobre Vincent van Gogh. Então deem uma passadinha por lá. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreve, porque aqui a gente compartilha e vê vídeos de arte, de literatura, esses vídeos que são intensos, como foi Van Gogh. Espero que você tenha gostado e comenta aqui abaixo qual é a sua tela preferida do Van Gogh. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.